Olá, 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 sejam muito bem-vindos a mais uma live do Supera-te. Horário novo, horário nobre, horário que vocês pediram. Espero que o Instagram mandar para vossas senhorias, né, essa live que está acontecendo. Dia muito especial, a gente vai falar muito sobre isso, né? Dá todos... Deixa eu baixar aqui um pouquinho aqui. Coloquei aqui, hoje é um dia muito simbólico, né? Quarta-feira de cinzas. Eu coloquei aqui, não poderia deixar de colocar aqui a minha playlist de Memento Mori, né? Uma playlist aqui que justamente me leva um pouco ali. Pode ter nada a ver para vocês, mas para mim me lembra um pouquinho, me faz meditar um pouquinho a morte. Não tem nada a ver, mas tá aí. Sejam muito bem-vindos. Hoje todo mundo esperava as cinzas na testa, né? Para poder tirar umas fotinhas, né? Mandar, postar no Instagram, né? E foi para a missa de quarta-feira de cinzas. Quando chegou lá, eu acredito que foi no Brasil todo, né? Talvez uma diocese ou outra por determinação do bispo, né? Mas em geral foi na cabeça, né? E aí não deu para tirar aquela foto marota. Vamos lá, pois é, né? Vamos sem mais delongas, vamos começar o nosso Supera-te de hoje, né? E o tema de hoje, o tema central, vai ser o jejum, né? Mas o jejum de um ponto de vista, não somente do ponto de vista de nutrição, o jejum não somente do ponto de vista de saúde, mas o jejum do ponto de vista espiritual, sobretudo no momento, no tempo que estamos vivendo, né? Tá mudo? Tá mudo? Vamos aqui, quem tiver entrando avisa, beleza? Deixa eu tirar aqui, eu vou colocar aqui o tema de hoje, tá aqui, o jejum, vou botar aqui. Show de bola. Vou fixar aqui o comentário. Pois bem, antes da gente começar a falar sobre o jejum, esperar o pessoal chegar aqui, o Instagram entregar para o pessoal. Antes da gente começar a falar sobre o jejum, a gente vai falar sobre propriamente o tempo que estamos vivendo, né? O tempo quaresmal. Hoje, creio eu que é considerado o primeiro dia da quaresma, salvo engano, se não for hoje, talvez seja amanhã ou domingo, né? Mas o certo é que a gente está num período bastante simbólico, um tempo que a gente chama forte, né? O tempo que se chama forte, que é o tempo simbólico, né? O homem normal, o homem moderno, o homem, digamos assim, secularizado, ele tem uma noção, ele percebe, ele necessita, ele tem uma noção que há tempos diferentes no ano, mas, sobretudo, assim, conscientemente ele não consegue perceber isso, né? Para a maioria das pessoas, o tempo é só a sucessão, digamos assim, dos minutos, a sucessão dos segundos. Todo ano é igual ou todo ano é diferente, né? Na maioria das vezes, na verdade, para todo mundo ano é diferente. Acha que ali está só correndo, né? As coisas estão só correndo. Mas quando a gente vai perceber, é inata a natureza humana, é característico da natureza humana. Todos os homens perceberam e todos os homens pensaram isso desde sempre, e perceberam que havia tempos ao mesmo tempo cíclicos e tempos iguais, né? Tempos que aparentemente eram tempos mais fortes, outros tempos que aparentemente eram mais fracos, né? Esses tempos que eram mais fortes eram tempos, digamos assim, que os homens comemoravam algo ou viviam algo diferente, digamos assim, né? Geralmente em todas as culturas, em todas as religiões, em todos os fundamentos, em todas as sociedades, haviam, digamos assim, nas suas religiões, havia sempre um mito de criação, um mito de destruição total, e no ano sempre havia repetições desses ciclos, né? E nessas repetições os homens observavam, os homens desejavam voltar para aquele tempo primordial dos deuses, né? Praticamente assim dizendo, né?
que esse tempo de volta, esse anseio de voltar para esse tempo primordial, ou esse tempo novo, né? Na verdade era um anseio do coração, era um anseio do homem de, digamos, se renovar, de se purificar novamente, né? Porque quando todo mundo nasce, né, quando a gente nasce, existe uma certa mística ali de pureza, né? As religiões, sobretudo a religião cristã, né, chama isso da época antes do pecado original, né? Então havia ali um tempo de perfeição, um tempo em que a natureza do humano era perfeita. E depois de alguns acontecimentos, né, há uma noção de que o homem ele vai caindo dessa perfeição, né? O homem vai perdendo essa perfeição. E há um desejo no coração do homem, né, em todas as sociedades, em todas as culturas, de voltar a essa perfeição primordial, né? E ele enxerga isso no mito dos deuses, né, no mito da criação. Então, todo ano existe, em diversas culturas, existe mais ou menos ali datas, né, em que é comemorado, digamos assim, a criação, a fundação do mundo, e que não é somente datas comemorativas, né, mas são datas que os povos realmente acreditam que esse tempo é diferente. Existe um tempo cósmico, digamos assim. Existe um tempo que não é um tempo cronológico, né? E esse tempo cósmico ele sempre se repete na criação do mundo e destruição do mundo. Essa coisa é cíclica. E o homem, naturalmente, ele sempre se orienta, ele sempre se baseia nesses ciclos, né? De alguma forma, ele se orienta a partir desses tempos, que são chamados tempos fortes, né? Beleza, Vitor. Voltando aqui para a questão da cristandade. Aliás, indo diretamente para a questão da cristandade. Quaresma, né, um período ali de 40 dias, 40 que é um número propriamente simbólico, um número que representa uma certa totalidade material, uma totalidade espacial, ou seja, ele é uma totalidade humana, digamos assim, né, o que há de mais perfeito humanamente, digamos assim. Então esse número representa um pouco disso, e está representado em várias passagens bíblicas, né? Tem várias passagens bíblicas ali mostrando o número 40. Por exemplo, os 40 dias do dilúvio, ou os 40 anos que o povo hebreu passa no deserto, né? Os 40 dias que Jesus jejuou no deserto, né? E todos eles apontam para um certo simbolismo, que é o que a gente vai tratar aqui, que todos esses números 40, né? Todos esses números, todas as passagens, ela representa um certo misticismo, né? E esse misticismo é meio que mostrando ou representando um certo crescimento, uma certa evolução, uma certa perfeição humana, né? Por exemplo, o dilúvio foi, digamos, uma chuva que preencheu toda a terra, varreu toda a terra e limpou, digamos assim, a terra da maldade, ficando somente aqueles que eram eleitos, aqueles que eram considerados bons, né? Então a gente vê ali no dilúvio uma prefiguração do batismo, que é aquele sacramento que lava, que limpa, purifica e torna você novamente puro, novamente perfeito, digamos assim. Então o dilúvio ele é uma prefiguração disso, justamente porque a água é símbolo do batismo, justamente porque a água é um símbolo de purificação, a água e a terra são símbolos de purificação, justamente porque varreu toda a maldade, né? Então a gente vê ali 40 dias, né? Choveu por 40 dias e 40 noites, né? A gente começa a perceber que esse número 40 ele é meio que um itinerário. O número 40 na Bíblia, ele sempre está presente onde há uma perfeição, onde há uma purificação. Do mesmo jeito, da mesma maneira, o 40 ele também está ali presente no povo hebreu. São a quantidade de anos que o povo hebreu passou no deserto, né? Sejam muito bem-vindos, Elizabeth, Mariana. Então o número 40, ele também está presente na passagem do povo hebreu, né? Quando o povo hebreu saiu do seu cativeiro e foi para a Terra Prometida. Então eles tiveram que passar por uma punição, tiveram que passar 40 anos no deserto. Só que perceba, esses 40 anos que o povo hebreu passou no deserto, né? Também simbolizam uma certa purificação, né? Boa noite, Elisa. Esses 40 anos também simbolizam a purificação. Por quê? O povo hebreu ele passou, era para ter chegado muito menos que isso, certo? O trajeto ali do Egito para a Terra Prometida dura em média 3 meses, né? Quando você vai andando, dura em média 3 meses.
E o povo demorou 40 anos. Por quê? Ficou perdido lá no meio do deserto como uma forma de punição, porque houve lá uma idolatria, né? O povo idolatrou um outro Deus, criou para si um outro Deus, idolatrou, e como castigo, Deus, né, o Deus dos judeus, né, ele disse que nenhum homem daquela geração iria chegar na Terra Prometida, né? Eles só iriam chegar na Terra Prometida quando toda aquela geração, né, tivesse que morrer, né, como forma de punição. Então, as pessoas daquela geração, elas não viram a Terra Prometida. Então, veja só, novamente os 40, o número 40, ele aparece aí também como uma outra purificação, ou seja, a purificação daquele povo que foi infiel, a purificação daquele povo que traiu a Deus, né, com a sua fé. E aí acabou também porque apareceu esse número 40, né? Então purificou-se aquela geração para que a geração seguinte pudesse entrar na Terra Prometida, né? Já a gente chega lá no jejum. Então a gente percebe ali os 40 dias do dilúvio, os 40 dias do deserto, né? Os 40 dias do deserto do povo hebreu, 40 anos na verdade, e os 40 dias que o próprio Cristo também passou no deserto. Então veja aí que o 40 ele aparece como um número místico e ele sempre está presente em todo aquele itinerário de purificação, né? A partir daí, né, a gente traz para si a quaresma. E já eu estou falando tudo isso para traçar o caminho, digamos assim, para asfaltar o caminho, para mostrar o porquê o jejum é necessário, sobretudo nesse período, né? Então, o período de quaresma é um período muito simbólico, é um tempo forte, que remete primeiramente a esses 40 dias de Jesus no deserto, mas também ele aparece em outras partes, que há também uma purificação. Então, onde aparece o número 40, naturalmente há também ali uma purificação. Beleza. Purificação para quê, Vitor? Beleza. Qualquer coisa que você quer purificar, você quer tornar aquela coisa novamente perfeita, né? Purificar. Então você quer tirar todos os erros, você quer tirar todas as manchas, você quer tirar todas as máculas para tornar aquilo ali novamente perfeito, né? Então a quaresma é meio que esse itinerário espiritual. E justamente por ser cíclica, por todo ano ter, pelos homens se orientarem por esse calendário litúrgico, digamos assim, por esse calendário místico, né? Então também sempre é um ciclo de nascimento, de sofrimento, de purificação, de redenção, de morte e ressurreição. Então haverá sempre esse ciclo, mas nesse itinerário de nascimento, queda, né, purificação, redenção e ressurreição, né? Veja que todo nesse traçado ele exige aí ele termina na perfeição, que é a ressurreição, né? Então beleza, então a gente nós fomos criados de uma forma boa, por algum motivo caímos, e agora buscamos uma redenção, uma purificação, para novamente voltar àquele estado inicial de perfeição, né? Beleza, onde é que vai entrar o jejum aqui? Ora, se a quaresma é um período de purificação em que o homem ele quer se fazer novamente perfeito, que o homem ele quer se fazer novamente bom, que o homem ele quer se fazer novamente, lógico, não por conta própria, né? A gente vai chegar nisso, mas que o homem ele quer novamente esse grau de perfeição, que ele quer nascer novamente, sem os erros, sem as manchas, né? É preciso de um itinerário. A gente vai precisar evoluir no itinerário de evolução, de crescimento, de maturidade, no crescimento espiritual, no crescimento da religião. Então a gente vai precisar percorrer nesse itinerário. Só que todo itinerário ele tem um princípio. Todo itinerário ele tem um início. Ora, afinal ele é um caminho coordenado, um caminho planejado, um caminho, digamos assim, seguro, sistematizado para chegar naquele bem, né? Para o pessoal que está chegando agora, né? Então falei que o 40 ele aparece sempre na Bíblia como um número místico de purificação, né? Então por que o jejum ele é necessário aqui para a quaresma nesse itinerário? Por que o jejum ele é necessário, né? Quais são os efeitos do jejum? Como é que o jejum ele entra na perfeição espiritual? Como é que o jejum ele auxilia nesse crescimento espiritual? Como é que o jejum auxilia nessa maturidade mesmo, né? Bem, por um princípio, nenhuma religião, você não pode ter religião, nenhuma religião,
nenhuma virtude pode ser real, pode sobreviver sem um jejum, né? Por um princípio, né? Existe uma máxima aí que todo mundo conhece, existe uma máxima aí que todo mundo já ouviu falar, que é uma verdade, que é a questão assim, todo princípio, né? Todo princípio de sabedoria é o temor de Deus, né? Ou o princípio de sabedoria é o temor de Deus. Então, todo edifício da sabedoria, todo edifício espiritual, tudo isso, na inteligência, né? Não há ciência sem o temor de Deus, por exemplo. Toda ciência sem o temor de Deus é uma ciência vã, é uma ciência que vai cair, é uma ciência que não resiste. E assim, até falando cientificamente, a ciência ela não pode sobreexistir sem o temor de Deus. Então, sempre é necessário esse temor de Deus com o princípio da sabedoria. Ponto, acabou. E não há espiritualidade, não há humildade sem o temor de Deus, né? Sem esse princípio, né? Beleza. Só que acontece o seguinte, né? Vitor, quer dizer, então se o princípio da sabedoria é o temor de Deus, significa que uma pessoa que não tem religião, ela não pode ser virtuosa? Ou ela não pode ser verdadeiramente sábia? Não pode. Não pode. É uma máxima, cara. Isso aqui é uma máxima universal. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, não é possível, até porque, assim, por definição, quando a gente vai ver sobre as virtudes, quando a gente vai ver sobre a justiça, que é um tipo de virtude, né? Que é uma virtude cardeal, uma virtude humana, a religião, ela faz parte, ela é uma virtude da justiça, né? Porque a justiça é dar ao outro aquilo que é devido ao outro. A justiça é dar ao outro aquilo que é devido ao outro, né? Então, a religião é a virtude de dar a Deus o que é de Deus. Então, não pode haver propriamente justiça, né? Você não pode se considerar uma pessoa plenamente justa, e muitas outras virtudes nascem da justiça sem a religião. Porque se você não tem religião, né, você não consegue dar ao ser em ato puro, ao espírito puro, né, a Deus propriamente dito, como você queira chamar, você não consegue dar a Deus o que é devido a Ele, sem a virtude da religião. Então, se você não tem virtude da religião, naturalmente você não pode ter a virtude da justiça. Se você não pode ter as virtudes, você não pode alcançar a perfeição, né? E sem o temor de Deus, você não pode sequer começar no caminho da virtude. Então, todo esse itinerário de amadurecimento espiritual, todo esse itinerário de crescimento, ele só pode começar a partir da virtude, né? Ele só começa a partir da virtude. Ou melhor, ou do princípio de Deus, do temor de Deus, né? O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Só que acontece o seguinte, se o princípio da sabedoria é o temor de Deus, então é colocar Deus numa certa hierarquia. Colocar Deus em uma certa hierarquia é cumprir todos os seus preceitos e todos os seus mandamentos. Ora, em um dos mandamentos do próprio Deus na sua revelação, e só um detalhe também, certo? Só um detalhe. Para quem acha assim, beleza, eu acredito em Deus, mas eu não gosto muito desse negócio de religião não, porque não sei o quê, porque aprisiona, beleza. Isso por si só já é contraditório. Pelo seguinte, Deus, ele quis revelar-se ao homem. Deus, ele quis se revelar ao homem. Só que assim, você só se revela a alguém se você quer comunicar algo. Se você quer comunicar algo, então assim, não é qualquer coisa que importa. É uma coisa especificamente que importa, né? Então, a partir do momento em que Deus se revelou ao homem, Deus quer comunicar ao homem. E se Deus quer comunicar algo ao homem, significa que não é que ele não esteja nem aí. Não é que tanto faz. Não é que pode ser isso ou pode ser outra coisa e tanto faz. Não. Ao próprio dado da revelação, já é uma maior prova de que existe alguma coisa, assim, existe um caminho, existe um rumo. Porque, ora, se ele não quisesse mostrar um caminho, ele não havia de se revelar. Não haveria revelação. Ora, porque tanto faz, né? A Maiane está aqui dizendo, a prática da religião nos direciona, pois se depender apenas de nós mesmos, somos perdidos, isso sim. E exatamente. Até porque, olha, se Deus não muda, então assim, como é que cada um pode praticar uma religião diferente, né? Se Deus não muda, então a religião ela precisa ser sempre igual, ter sempre os mesmos preceitos. Ora, porque aquele que você cultua não muda. Existem coisas muito mais estáveis, né? Só que dentro da própria prática da religião, dentro do próprio temor de Deus, ora, o temor de Deus é o princípio da sabedoria.
Beleza, então significa que você vai observar as palavras de Deus. Significa que você vai observar os mandamentos, né, daquele que você cultua. Só que um dos mandamentos dele foi: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, ora, a gente já vê uma coisa muito clara nesse itinerário de perfeição, dentro dessa questão da quaresma. Ora, se a quaresma serve para eu sair mais perfeito, e sair mais perfeito significa ouvir, meditar e praticar a palavra de Deus, né? E o próprio Deus fala assim: aprendei de mim, que sou humilde e manso e humilde de coração. Beleza, então a gente já vê um princípio. A gente já começa a ver um princípio aqui. A mansidão e a humildade é necessária. Beleza. Onde é que entra novamente o jejum, Vitor? Onde é que entra... Novamente não. Enfim, onde é que entra o jejum aí? Ora, a prática do jejum, ela é necessária para validar qualquer oração. Certo? Não existe oração sem jejum. Não existe a prática da religião sem jejum. Por um motivo, vamos ligar os pontos aqui. Ora, o Senhor disse que é necessária a humildade e a mansidão. Se é necessário observar tudo isso que foi dito. Como é que você necessariamente conquista essa mansidão e essa humildade? Existe uma prática que é capaz de fazer isso, que é precisamente o jejum, né? O jejum, ele é uma prática, digamos assim, de hábito alimentar, mas sobretudo ele é uma tecnologia espiritual. Sobretudo é o que a gente chama de tecnologia espiritual mesmo. É meio que como uma ferramenta, né? O jejum e a esmola e a oração, depois a gente entra nos outros temas, né? Nas outras questões. Mas o jejum, ele é algo que propriamente direciona o homem para uma humildade. O jejum, ele retira, ele resseca, né? Jejuar, olha só, dentro dessa questão simbólica, né? Quando você está abarrotado de comida, você está inflado. Existe uma questão simbólica nisso, né? Você está inflado. E o orgulho é propriamente assim, os antigos percebiam o orgulho como meio que essa inflação da alma, né? Então, o orgulhoso, o soberbo, é sempre alguém que está dilatado além das suas proporções, né? A soberba, o orgulho, é propriamente assim, não tem uma hierarquia de mundo correta. É propriamente assim, você olhar para coisas que são maiores e mais importantes que você, e você não percebe essa importância, né? O soberbo é aquele que se vê e se percebe mais importante do que todos, né? Suas causas mais urgentes do que todas. Ou seja, é alguém desproporcionado do seu tamanho. É alguém muito inflado pelo ego, né? Normalmente a gente costuma dizer isso, né? Fulano tem um ego inflado, né? Então existe essa característica, né? Porque dentro ainda desse simbolismo da religião, propriamente do simbolismo religioso, por que na Eucaristia, ou no pão ázimo, o pão lá dos judeus, né? Que é a matéria para o sacramento da Eucaristia, por que não existe fermento nesse pão? Ora, porque o fermento é símbolo do orgulho, é símbolo da soberba, né? E quando o próprio Cristo se faz presente na Eucaristia, quando a Eucaristia se torna o próprio Cristo, ora, não pode haver sinal algum de soberba e orgulho, uma vez que a soberba e orgulho são as características principais digamos, daquele principal opositor de Deus, né? Então, ora, aquele que é perfeito, aquele que é manso, aquele que é humilde de coração, ele não pode sequer ter resquício nenhum de soberba. Ele não pode ter resquício nenhum de orgulho, né? Ele não pode ser inflado, né? E é perfeitamente quando a gente come muito, né, que a gente vai perceber também nosso corpo inflamado, a gente vai perceber nosso corpo inflado, né? Então a gula, o pecado da gula, ele faz isso. Ela faz com que você perca as proporções das coisas, né? Seu ego fica inflado, você fica mais soberbo, sua inteligência fica entorpecida. E a prática do jejum é justamente isso. A prática do jejum, ele resseca. A prática do jejum, ele tira esse ar, essa inflamação, digamos assim, essa inflação, né? O jejum, ele deixa você menos inflado e naturalmente direciona você para uma humildade, né? Não existe humildade sem jejum. Não existe humildade sem jejum. E toda oração sem jejum, ela é fraca e enferma, né? Toda oração sem jejum, sem as outras práticas de mortificação, sem a esmola, ela é, digamos assim, ela é abstração. Ela é uma abstração pura, né? A oração, a oração, principalmente, gente, a oração ela serve para uma coisa. Eu comecei aqui falando de jejum, né? Já estou em oração, mas
assim, a oração ela serve para uma coisa, para te aperfeiçoar. Não é para trazer gostosinho para sua vida, não é necessariamente para curar, não é necessariamente para libertar, não é necessariamente para essas coisas. Vitor, serve também? Serve também. Beleza. Não estou dizendo que isso não encaixa. Mas, sobretudo, a oração serve para que você alcance a perseverança final, para que você alcance o céu, para que você resista na fé até o último suspiro de vida, ou pelo menos no último suspiro de vida tenha fé, a fé dos santos, né? A oração serve para isso. Então, como é que você pode dizer que ora, que reza demais e que alcança frutos da oração, se essa oração não te faz alguém mais caridoso, não te faz alguém menos soberbo, não te faz alguém mais controlado? É impossível, impossível. Então, a oração sem o jejum, ela é fraca e ela é enferma. Ela está fadada a morrer. Ela está fadada a morrer não, na verdade. A ser fraca mesmo, não tem corpo, né? Não tem corpo algum, né? E, sobretudo, o jejum, ele serve justamente para isso, para favorecer a humildade. Com essa humildade, a oração ela se torna muito mais forte, né? Porque Deus ouve a voz dos pequenos, ouve a voz daqueles que se fazem pequenos, né? Ouve a voz dos pequeninos, né? E como é que ele vai ouvir, digamos assim, não estou dizendo que ele não ouve, né? Não estou questionando o poder de Deus, não é isso, né? Obviamente. Mas, óbvio, ele vai ouvir aquele que é pequeno, né? Aquele que se estende verdadeiramente para ele, aquele que se inclina verdadeiramente para ele, se fazendo pequeno, se fazendo necessitado. Então, como é que você, inflado do orgulho, inflado da soberba, pode ter eficácia e eficiência na oração? Ora, não é possível. Não é possível. Como é que você pode ter como você pode ter a virtude, ou qualquer virtude, ou se achar alguém virtuoso, se o princípio da sabedoria, que não há virtude sem sabedoria, né? Se o princípio da sabedoria é o temor de Deus, e nem religião tu tem, né? Como é que você pode achar que é uma pessoa virtuosa se você não bebe da fonte mesmo da virtude, que é o próprio Cristo, né? E como é que você pode beber dessa própria fonte, se essa fonte ela se derrama naqueles que são humildes e mansos semelhante a eles, né? Ora, você não vai sem o jejum. Então, é praticamente isso, né? A gente saiu aí, começou a falar de um simbolismo dos 40, de um número místico, que é o número de purificação. A gente entrando nessa purificação, não pode haver purificação sem a hierarquia, sem o temor de Deus, mas também não pode haver crescimento, nem mesmo existir a humildade, sem o jejum, né? Que retira todo o orgulho, toda a soberba, que infla, né? O ego, o peito, o espírito de cada um, né? Então, praticamente é isso. Fiquem com essa prática mesmo, né? A partir de hoje, pratiquem o jejum, sim. E a gente consegue aí ter uns modos de prática de jejum, né? A gente pode praticar o jejum de duas formas. Abstinência. Eu não recomendo que saia retirando tudo. Eu quero ser agora o herói, né? Eu quero ser aquele virtuosão, quero ser humilde. Você já está começando a ser humilde daí, né? Você está se achando que você é mais forte do que realmente é, né? Então, a abstinência começa assim com uma coisa muito boa, que você gosta, uma coisa pontual, e que você pode ser fiel ali no pouco, né? Que você não vai ficar traindo esse propósito. E a outra maneira, claro, é de dias simbólicos, sei lá, na sexta-feira, na quarta-feira, você digamos, fazer 2 refeições pequenas apenas e uma grande. Então você faz 3 refeições no dia, faz uma grande e 2 pequenas. Então a gente tem aí, digamos, essas dicas, né? Principalmente também se abster um pouco de alimentos como leite, queijos. Não abster completamente, mas você pode diminuir. Isso também favorece muito, mas muito, muito mesmo. Tanto essa questão simbólica quanto a questão comportamental mesmo, né? A retirada de alimentos considerados alimentos quentes, né? Isso é uma outra coisa aí, ajuda bastante a desinflar, digamos assim, esse humor, né? Então isso aí vai ajudar também. Então é isso. A partir da próxima semana a gente vai começar com uma jornada, digamos assim, hoje é o ponto inicial. A gente vai começar com uma nova jornada com alguns convidados. E a gente vai traçar aí esse caminho, a gente vai traçar ponto por ponto desse caminho de amadurecimento e de aperfeiçoamento, né? Então é isso, fico com Deus, muito obrigado a todos
Então é isso, né? Valeu, fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.